Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108 Eu Sou. E eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, livro dos Abraham Hicks, publicado essa versão em língua portuguesa em 2011 e a versão original em língua inglesa em 2009. Nós estamos lendo a primeira parte do livro que foi ditado pelos Abraham Hicks, que são uma consciência coletiva, uma consciência de elevada grandeza que se encontra na dimensão não física, como eles mesmos definem, no livro Peça Será Atendida e também no Universo Conspira a Seu Favor. Essa consciência transmitiu as mensagens a Esther e ao Jerry Hicks, que na década de 80 começaram com as publicações das mensagens dos Abraham Hicks. Caso você se interesse, o livro O Universo Conspira a Seu Favor está disponível aqui, os capítulos estão disponíveis aqui no canal para você. E o trecho de hoje se chama O dinheiro não é a raiz do mal, nem a fonte da felicidade. Aqui está uma verdade importante. O dinheiro e o sucesso financeiro não são as raízes de todos os males, como muitos dizem, e nem o caminho para a felicidade. Entretanto, como a questão do dinheiro toca a maioria das pessoas de um jeito ou de outro, centenas e até mesmo milhares de vezes ao dia, essa questão acaba se tornando um grande fator na sua estrutura vibracional e no seu ponto pessoal de atração. Portanto, quando você se tornar capaz de controlar algo que afeta a maioria das pessoas o dia todo e todos os dias, você alcançará algo muito significativo. Em outras palavras, pelo fato de que uma porcentagem tão grande dos seus pensamentos em um determinado dia gira em torno do dinheiro e do sucesso financeiro, assim que você se tornar capaz de, deliberadamente, orientar seus pensamentos, não apenas é certo que o seu sucesso financeiro vai aumentar, mas também a prova desse sucesso irá preparar você para uma melhora deliberada em todos os outros aspectos de sua vida. Se você tem interesse e é um estudante da criação deliberada, se deseja conscientemente criar a sua própria realidade, se deseja controlar sua própria experiência de vida, se deseja cumprir a sua razão de existir, então a compreensão desses importantíssimos tópicos, dinheiro e a lei da atração, lhe será muitíssimo útil. Você foi feito para viver uma vasta, arrebatadora e empolgante experiência. Foi esse o seu plano quando você tomou a decisão de se focar no corpo físico nesta realidade espaço-temporal. Você tinha a expectativa de que esta vida física seria excitante e gratificante. Em outras palavras, você sabia que o contraste e a variedade iriam estimulá-lo a ter desejos expandidos e sabia que todos os seus desejos poderiam ser alcançados e facilmente realizados. Sabia também que não havia um limite para a expansão de novos desejos. Você assumiu esse corpo cheio de empolgação com as possibilidades que essa experiência de vida poderiam lhe inspirar. E o desejo que você sentia no princípio não foi nem um pouco afetado por trepidações nem por dúvidas, pois você conhecia o seu poder. E você sabia que essa experiência de vida e todo o seu contraste se tornariam um campo fértil para uma maravilhosa expansão de si mesmo. Acima de tudo, você sabia que estava vindo para uma experiência de vida com um sistema de orientação que o ajudaria a manter-se fiel
às intenções originais, bem como manter-se fiel às infindáveis melhorias de intenções que nasceriam a partir dessa própria experiência de vida. Em suma, você sentia uma avidez por essa realidade espaço-temporal que quase desafia a descrição física. Você não era um iniciante, apesar de ser recém-chegado ao seu diminuto corpo físico. Ao invés disso, você era um poderoso gênio criativo, recém-focado em um novo ambiente de vanguarda. Sabia que haveria tempo para ajustes, durante o qual você redefiniria uma nova plataforma, para então, a partir dela, dar início ao seu processo de criação deliberada. E você não estava nem um pouco preocupado com esse tempo de adaptação. Na verdade, você até mesmo gostava do ninho no qual nasceu e adorava aqueles que estavam lá para saudar a sua chegada a esse novo ambiente físico. Apesar de você ainda não ser capaz de falar a língua deles, e embora as pessoas que o saudaram tivessem uma percepção de você como alguém novo, inconsciente e que necessitava de orientação deles, você possuía uma estabilidade e um conhecimento que a maioria deles deixara para trás há muito tempo. Você nasceu sabendo que é um ser poderoso, bom, criador da própria experiência e que a lei da atração é a base de toda a criação aqui em seu novo ambiente. Você lembrava, naquela época, que a lei da atração, cuja essência é de que coisas iguais se atraem, constitui a base do universo, e sabia também que isso lhe serviria bem, e era verdade. Você, naquela época, ainda lembrava que você mesmo é o criador de sua própria experiência. Mais importante ainda, você lembrava que tudo é alcançado através do pensamento e não da ação. Você não se sentia desconfortável em ser uma criança pequena que não agia nem falava, pois se lembrava do bem-estar do universo, recordava suas intenções ao vir para um novo corpo físico e sabia que haveria um tempo suficiente para se aclimatar à linguagem e à maneira de seu novo ambiente. Acima de tudo, sabia que mesmo se você não fosse capaz de traduzir o vasto conhecimento do seu ambiente não físico diretamente em palavras e descrições físicas, isso não teria importância, pois as coisas fundamentais que levariam você a uma caminhada de criação prazerosa já estavam fortemente assentadas no lugar correto. Você sabia que a lei da atração estava presente de forma consistente e sabia que o seu sistema de orientação já se pusera imediatamente ativo. Acima de tudo, você sabia que por tentativa e pelo que alguns chamam de erro, você, com o tempo, se tornaria reorientado de forma completa e consciente naquele seu novo ambiente. Que incrível, né? Quanta riqueza e quantos ensinamentos a gente tem aqui. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês de alguns trechos que me chamaram muita atenção na leitura de hoje. Primeiro, muito importante é quando eles dizem que o dinheiro e o sucesso não são as raízes de todos os males, como muitos dizem. Por que eu chamo atenção para esse trecho? Porque é muito comum que a gente escute um ditado popular, pelo menos aqui na nossa cultura, de falar que o dinheiro é a raiz de todo mal. E aqui eles colocam claramente que isso não é verdade. Então, mais uma vez, a importância da gente examinar com bastante cautela o nosso sistema de crenças e buscar e extirpar, tirar essa informação do nosso sistema de crenças,
porque ela não é verdadeira e ela não ajuda o nosso progresso. O dinheiro, pelo contrário, ele facilita a nossa vida nessa dimensão e ele é um fator importante aqui na nossa vida cotidiana. Desde o momento em que nascemos, ele já está inserido na nossa vida. Então, é importante que a gente se acostume a olhar para o dinheiro como um item benéfico na nossa vida e não como a raiz de todo mal, porque pensa bem, se no nosso sistema tem a informação de que o dinheiro é a raiz de todo mal, é muito natural que o nosso subconsciente, o nosso sistema, busque manter a pessoa afastada do dinheiro. Porque se tem a informação lá no sistema da pessoa que o dinheiro é o mal e naturalmente nós somos bons, nós buscamos o bem, essa informação é contraditória, o sistema vai afastá-lo do dinheiro. Então, a importância da gente retirar essa informação do nosso sistema de crenças. E para isso, existem diversas ferramentas, a gente já comentou aqui em vídeos anteriores, eu não vou me alongar nesse tópico sobre as ferramentas para a mudança do sistema de crenças nesse vídeo. Outro trecho que chama bastante atenção aqui é que ele fala que a maior parte das pessoas, durante a maior parte do tempo, durante vários dias consecutivos, ocupa os seus dias pensando sobre o dinheiro. E aí ele fala: assim, se você se tornar capaz de deliberadamente orientar seus pensamentos, não apenas é certo que o seu sucesso financeiro vai aumentar. Por que ele está falando isso? Porque se a pessoa passa uma grande parte do dia preocupada, ela está oscilando muito fortemente naquela escala de orientação emocional. Não sei se vocês se recordam, mas no livro dos Abraham Hicks, Peça e Será Atendido, eles tratam da escala de orientação emocional, que são aquelas emoções onde a alegria, a autoconfiança, a liberdade seriam as emoções mais elevadas e a insegurança, a culpa, a desvalorização, o medo, o desespero, a sensação de impotência seriam a escala de emoções mais baixas. Então, quanto mais a gente consegue se manter ao longo do nosso dia em uma posição na escala emocional, numa posição elevada, mais a gente está alinhado para atrair coisas igualmente semelhantes, coisas que estão na mesma frequência. Por isso a importância da escala de emoções e por isso que eles batem tanto na tecla de procurar sentir-se bem agora, porque o único momento que você pode fazer alguma coisa é no agora. Por isso a importância e a repetição deles é de nos alertar da necessidade, da importância da gente se sentir bem e buscar coisas que nos façam nos sentirmos bem agora, minimamente que seja, já contribui para a gente aumentar nessa escala. Outra coisa que ele fala aqui é sobre o dinheiro e a lei da atração. Ele fala que são tópicos importantes e que vão ser muito úteis. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Para a gente lembrar que o dinheiro é um tópico importante na nossa realidade e na nossa cultura. Às vezes, falar de dinheiro não é bem visto. Eu não estou falando para ninguém sair por aí falando de dinheiro à torta e à direita e jogando aviãozinho de dinheiro igual o Silvio Santos. Não é isso. Eu estou falando da gente dentro do nosso coração se sentir confortável de buscar informações, sejam informações deste âmbito, né, como as mensagens dos Abraham Hicks, que falam de o dinheiro numa outra perspectiva, como buscar informações sobre o dinheiro no aspecto prático da nossa vida, como, por exemplo, educação financeira. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar que estão estudando sobre o assunto. Enfim, que a gente tenha naturalidade e conforto com o tema dinheiro, uma vez que é um item extremamente que faz parte, é um item que faz parte da nossa realidade. Então, a gente tem que se sentir confortável com isso. Outra coisa que eu gostaria, a termo de curiosidade, por que ele está falando aqui da lei da atração e às vezes as pessoas acabam focando apenas na lei da atração,
Porque esse livro aqui, ele foi publicado em 2009. Nessa época, ainda estava bastante em voga o estudo da lei da atração. Não que tenha caído o interesse das pessoas pela lei da atração, muito pelo contrário, mas é apenas para situar aqui os leitores no espaço-tempo. Em 2006, a Rhonda Byrne publicou o livro O Segredo. Foi em novembro de 2006. Em 2007, foi aquele estouro de vendas no mundo inteiro. O livro e o filme O Segredo. A Rhonda Byrne participava dos eventos dos Abraham Hicks. Então, ela aprendeu sobre a lei da atração lá nos cruzeiros com a Esther e com o Jerry. E o livro O Segredo é uma pequena parcela dos ensinamentos dos Abraham Hicks. Todavia, foi a parcela que se tornou mais popular. Mas vocês aqui que estão estudando os ensinamentos de Abraham Hicks, vocês sabem que não é apenas a lei da atração. A lei da atração, como eles colocam aqui, é um aspecto importante, porém não é o único. Então, aqui, retomando o contexto histórico, a Rhonda Byrne publicou o livro em 2006, mas lembrem-se que as mensagens dos Abraham Hicks, elas já tinham começado na década de 80 e durante toda a década de 90, a Esther e o Jerry já promoviam os seminários, os cruzeiros, né, os eventos públicos para dar as mensagens. E não sei se vocês assistiram o filme O Segredo, mas o Joey Vitale, que é aquele autor que se tornou famoso com o livro do Ho'oponopono, ele tinha se tornado igualmente famoso nos Estados Unidos com a publicação do livro Attractor Factor, que era um livro onde ele tratava basicamente da lei da atração. Mas tem um momento que o Joey Vitale fala que ele meio que abandonou o foco que ele tinha na vida dele de lei da atração, porque ele se encontrou com o Ho'oponopono, ele meio que se resolveu na vida com a prática do Ho'oponopono. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso do que eu já pesquisei. Então, eu queria trazer essas informações adicionais aqui para vocês entenderem o contexto histórico de quando foi publicado esse livro. Outra passagem que me chama bastante atenção é quando eles falam o seguinte: você sabia que todos os seus desejos poderiam ser alcançados e facilmente realizados. Veja bem como eles estão falando. Facilmente realizados. Não é difícil, não é custoso, é facilmente realizados. Então, para a gente lembrar dessa informação, né? Se não está fluindo muito bem, para a gente parar e pensar por que isso aqui não está se realizando facilmente. Os Abraham Hicks, eles disseram que a gente veio aqui sabendo que os nossos desejos poderiam ser alcançados e facilmente realizados. Mais um trecho que me chama a atenção é quando eles falam: você sabia que estava vindo para essa experiência de vida com um sistema de orientação que o ajudaria a manter-se fiel às intenções originais, bem como manter-se fiel às infindáveis melhoras de intenções que nasceriam a partir dessa própria experiência de vida. O que me chama a atenção aqui? Que na nossa cultura, muitas vezes a gente é criticado, socialmente criticado, quando a gente alcança alguma coisa e decide querer outra ou decide querer uma melhor. Muitas vezes a gente é criticado até pela nossa consciência mesmo, com a sensação de: será que eu não estou sendo ganancioso? Será que eu não estou sendo mal agradecido? Há uma confusão aí. E aqui ele nos recorda que é da nossa natureza a expansão. Então é muito natural que a gente chegue em um ponto e queira conquistar coisas ainda melhores ou maiores. E isso não nos torna pessoas ingratas e mal agradecidas. Pelo contrário, isso nos recorda do nosso alinhamento com o nosso ser, com o nosso sistema de orientação interior. Então, esses foram os trechos que me tocaram profundamente no dia de hoje. Eu sou profundamente grata pela oportunidade de poder partilhar com vocês. Um grande beijo e até a próxima!